Oi pessoal, tudo bem? Eu vou continuar falando sobre os discípulos, porém hoje de uma forma um pouco mais abrangente. Quero falar da liderança de Jesus, que foi o maior líder que já existiu em todos os tempos. Não houve outro líder como ele, nem havia. E foi do começo ao fim, junto com seus liderados, e que fez deles grandes homens. E eu estou falando sim dos discípulos, dos apóstolos, e este assunto também tem a ver conosco, porque essa história começou lá na época de Jesus e ela chega até nós, porque hoje nós também somos discípulos de Jesus. Ele continua o seu legado, ele continua a sua história, ele continua a sua liderança nas nossas vidas. E nós temos que olhar para ele. Ele é o exemplo, ele é aquele que nos ensina todas as coisas para que nós possamos chegar a um propósito e um objetivo. A história dos discípulos, da escolha deles e de tudo que Jesus passou para eles como ensinamento é algo fantástico, maravilhoso. Vale a pena você ficar neste estudinho aqui do começo ao fim, tá bom? Eu desafio você, quer aprender, quer conhecer um pouquinho do que Jesus ensinou, fez, falou, fique até o fim com a gente, ok? Então, se você não é inscrito neste canal, pode se inscrever, curtir, dar o joinha e põe lá no sininho para receber todas as notificações. Então, vamos lá começar a falar sobre a escolha dos discípulos, o comissionamento deles, o chamado deles por Jesus. Nós estamos no livro de Marcos e então nós vamos para o capítulo 3, dos versículos 13 a 19, que diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, que também é Levi, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que é o Judas Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então nós temos a lista completa dos 12 discípulos. No vídeo anterior nós falamos um pouquinho dos 5 primeiros que o próprio Marcos relata aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, o chamamento dos 5 primeiros, 2 irmãos, mais 2 irmãos, os pescadores, e Levi ou Mateus, que ele chamou logo em seguida. E aqui no capítulo 3, então, ele dá a lista de todos eles, a lista completa de todos eles. Marcos, como nós vimos desde o começo do livro, ele é econômico nos seus escritos, ele não descreve muitas coisas que os outros evangelistas, que o próprio Mateus descreveu, ou Lucas também, né? Então, hoje, nesse estudo, eu vou voltar lá um pouquinho em Mateus para a gente estudar alguma coisinha a mais da liderança de Jesus para com os seus discípulos. Jesus, ele chamou homens de diversos níveis culturais e histórias profissionais para serem seus discípulos. Ele chamou homens de classes sociais diferentes, de situações diferentes, e para que eles fossem
seus seguidores. Então, entre eles nós temos pescadores, nós temos o Mateus, que foi publicano, nós temos o Tadeu, que foi o Zelote, né? E o Zelote, eles eram um grupo de pessoas que eles lutavam na época contra o sistema romano. Eles eram chamados assim, zeladores ou conservadores das tradições hebraicas. E eles lutavam para a libertação de Israel, né? Então eles eram chamados zelotes, que quer dizer zeladores. Certamente cada um desses homens, de diferentes personalidades, passados, educação, vocações, não seriam a escolha mais usual para um líder comum, né? Ou para nós hoje, vamos dizer que nós fôssemos escolher alguém para liderar algo que estivesse na nossa responsabilidade, ou para liderar algum movimento religioso, aqueles que são pastores, que estão à frente de um trabalho. Pensa nos padrões que esta pessoa escolheria os seus liderados. Mas vamos analisar aqui as escolhas de Jesus. Nós vamos combinar que nós sempre buscamos os mais preparados, né? Claro, né? Os que têm mais experiência, os que têm estudos, conhecem, seja em que área for, na área espiritual ou na área secular, é claro que os mais preparados, os mais estudados, que serão os escolhidos, né? Os que têm uma expertise dentro de determinado assunto e os que têm maturidade para estar à frente de alguma liderança, né? Ou de alguma responsabilidade maior que deverá ser colocada em suas mãos. Então, estes são os parâmetros nossos, humanos, como líderes que somos ou que alguns são, vão ser mais ou menos esses parâmetros que vão buscar. Ninguém dá a oportunidade para um novato, para um inexperiente. Claro, não preciso discutir isso. Porém, Jesus, ele é um líder supremo e por excelência, ele escolheu estes homens justamente por suas incapacidades de liderança. Eles jamais poderiam confiar em seus próprios recursos e experiências ou sabedoria. Dentro dessas condições, já existiam então quem? Os próprios religiosos, os próprios líderes da nação de Israel, os doutores da lei, os escribas da lei e aqueles que poderiam ser considerados os principais. Jesus não foi em busca desses, mas ele foi em busca de homens que, vamos dizer assim, que eram um diamante bruto, o qual Jesus iria lapidar, Jesus iria investir na vida deles, Jesus iria colocar dentro deles aquilo que ele queria. Vamos combinar também, né, que esses religiosos, esses que poderiam ser os preparados, eles que foram, na verdade, o grande entrave, né, no ministério de Jesus e os que perseguiram Jesus do começo ao fim e que, enfim, pediram a sua morte, né? Jesus, como líder supremo, o exemplo de liderança para todos nós, e eu acho que todos nós, ainda que hoje nós temos outros parâmetros, nós devíamos, né, quem é líder, quem está à frente de alguma coisa importante, deveria muito olhar para o modelo de Jesus, de líder. Escolheu as pessoas com todas as suas limitações e entraves. Passou a andar com eles. E aí Jesus, então, a partir do momento que fala para eles, vem, segue-me, eles passariam a andar com Jesus dia e noite. Eles passariam a conviver com Jesus, a comer com Jesus, a dormir com Jesus, a estar com Jesus, enfrentando toda e qualquer
desafio e situação que surgissem à frente deles. E ele passou a ensinar-nos todas as coisas concernentes ao reino dos céus. E ele transformou alguns ali, dentre eles a maioria talvez, homens iletrados, porque a maioria eram pescadores, homens simples, que transformou esses homens a homens cheios de conhecimento das coisas de Deus. E que mais para frente, como Pedro discursou, né? E num único discurso ele ganhou 3.000 pessoas. Então, é claro que depois que todos eles foram batizados com o Espírito Santo, eles ainda foram revestidos de poder, né? Mas teve o tempo do aprendizado, das experiências, de vencer também as dificuldades, os problemas, as limitações, os erros e tantas coisas que é natural, né? Ninguém é perfeito, nem eles foram, nem nós somos perfeitos, por mais capacidade ou capacitação que alguém possa ter. Ninguém é perfeito, né? Então todos nós somos pessoas a serem trabalhadas, lapidadas, né? Melhoradas, todos nós. Jesus os preparou, comeu com eles, dormiu com eles, andou pelas estradas poerentas, né? Porque não tinha os recursos que nós temos. Tudo eles fizeram assim, andando a pé, né? Jesus deu a eles poder e autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades, conforme está escrito lá em Mateus, no capítulo 10. Então nós vamos analisar um pouco agora do chamamento de Jesus, voltando para Mateus, que nós já estudamos, e o capítulo 10 todinho vai então tratar não só do chamamento de Jesus, da lista que ele também dá para o nome dos 12, é igual, tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, e uma observação interessante que os 3 evangelistas, o primeiro nome sempre é o de Pedro e o último nome sempre é de Judas Iscariotes, e que relata aquele que o traiu. Então, em Mateus no capítulo 10, Jesus tem o chamamento deles, a lista dos 12, as instruções que Jesus passa para eles, as admoestações, os estímulos, né? As dificuldades que eles haveriam de enfrentar e as recompensas que eles iriam ter. A missão deles era testemunhar aos que lhe oferecessem hospitalidade e sustento. E em Mateus, no capítulo 10, 16, ele fala assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Precisa de muita coisa. Precisa um pouco de prudência e simplicidade. E aqui eu vou dar a sequência do capítulo 10, são bastante textos, eu vou meio que dar um resumo, eu vou parafrasear as palavras de Jesus para os seus discípulos, que diz: os homens os entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Jesus então está mostrando para eles, né, aquilo que eles iam passar, haver de passar, né? Por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para lhes seres de testemunhas. Não se preocupem com o que vocês vão falar, Jesus falando para eles, porque não são vocês que falarão, mas o Espírito do Pai que falará por vós.
E aqui eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, e Jesus fala então que eles falariam pelo Espírito do Pai, que é o Espírito Santo também. Sereis odiados pelos seus próprios pais e irmãos. Ele está falando que eles haveriam de ser odiados pela própria família deles. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Lembrando que Apocalipse, João, quando ele escreve as cartas às igrejas, praticamente todas elas terminam com esta frase: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus ainda os ensinou que o mestre, ele está acima deles, mas eles deveriam ser como o mestre era. Então eles não precisavam se esforçar para fazer coisas melhores do que o mestre. Jesus fala: basta vocês serem como eu sou, né? Porque Jesus o mestre está sempre acima dos seus liderados, e o mestre, ele tem que ser o exemplo sempre. O liderado, ele tem que olhar para o mestre e querer fazer o que o mestre faz. O liderado tem que olhar para o mestre e falar: é assim que tem que ser feito, e fazer da mesma forma. De tudo o que ouvem às escuras, dizei-o à plena luz e proclamem. Tudo que Jesus então estava dizendo para eles no particular, Jesus está dizendo para eles que eles deveriam sair e proclamar. Não temam as ameaças de morte, mas temam a Deus, que é o único que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Porque Jesus estava advertindo que eles iriam ser mortos ou tentariam matá-los, mas que eles não deveriam temer isto, porque eles não devem temer aqueles que podem matar o corpo, mas não pode tocar na alma deles. Mas antes temer a Deus, que não só mata o corpo, mas também pode lançar no inferno uma alma, né? E ele fala assim: eu cuido dos pardais. E aí eu tenho um texto, né, que fala assim: não vale os pardais mais. E ele então, eu estou resumindo aqui, ele diz: eu cuido dos pardais, vocês valem mais do que eles. E Jesus está dizendo: eu cuido de vocês. Me confessem diante dos homens e eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não tenham vergonha, né, de falar, de confessar Jesus, porque aquele que confessa Jesus diante dos homens, Jesus confessará diante do Pai. Vocês não terão paz, mas guerra entre sua família. Quando João fala lá no capítulo 14, Jesus fala: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim. E aqui ele fala que eles não teriam paz, porque os das suas próprias famílias iriam se opor contra eles. Mas quando Jesus fala lá: deixe-vos a minha paz, é porque independente das circunstâncias, independente daquilo que nós passamos, o Senhor é poderoso para nos dar paz. E a paz que Ele dá não é como o mundo dá. Não depende das circunstâncias. Depende de nós crermos e nos apegarmos a Ele. E Ele diz: então seus inimigos serão os da sua própria casa. Se amarem mais pai e mãe, não é digno de mim. Quem acha a vida, perdê-la. Mas todavia quem perde a vida por minha causa, acha-la. Quem receber vocês, recebe a mim, e aquele que me enviou, e receberá o galardão. Então, quando vocês forem meus discípulos e levarem a palavra, aqueles que receberem vocês também serão galardoados por receberem, porque estão recebendo o Pai que está no céu. E a Jesus, né? O Espírito Santo.
Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, de modo nenhum perderá seu galardão. E para encerrar, Jesus foi aquele mestre, aquele líder que não largou a mão de ninguém, não desistiu de ninguém. Foi até a cruz, mesmo sabendo que aqueles a quem ele tanto se dedicou, tanto ensinou, o abandonariam, porque ele sabia que isso iria acontecer, como ele predisse para Pedro e como ele sabia sobre Judas Iscariotes. Mas até o fim ele ficou com eles, não desistiu, sabia do potencial, porque além de Judas, que não se arrependeu e que morreu por causa do seu pecado, os outros continuaram, se arrependeram, foram batizados no Espírito Santo, viram Jesus ressurreto e seguiram o legado que Jesus passou para eles. Ganharam milhares de vidas, foram considerados homens de fé, ficaram as suas histórias registradas para sempre, para que sirva também para nós como exemplos. Deixaram suas palavras registradas, palavras de poder, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, palavras de ensino. E foram homens, grandes homens, que os pilares da Nova Jerusalém receberão os seus nomes, porque lá em Apocalipse diz que eles receberão o nome dos apóstolos, né? E eles sentarão em tronos ao lado do Senhor. Que maravilhoso! Pagaram um preço, mas o legado deles não encerrou neles, continua, porque nós somos hoje os discípulos de Jesus, nós somos hoje os seus seguidores, nós somos aqueles que estamos aprendendo, estamos olhando para o Mestre, estamos seguindo seus ensinos e estamos, pelo menos, tentando, cumprir a missão de levar o Evangelho, o seu Evangelho, para todos, ser exemplo e, enfim, muita coisa para falar, mas eu vou encerrar aqui, tá bom? Deus te abençoe, Jesus não vai largar da sua mão nunca, e confia nele, porque ele é aquele que nos capacita, ensina o que falar e está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.